A SAF do Vasco terá ou não Marinakis como seu dono? A gente vai fazer uma pequena reflexão sobre isso, porque é um assunto que tem gerado muita dúvida. Eu tenho recebido várias perguntas sobre Marinakis está negociando com São Paulo, Marinakis vai negociar com o Vasco, se encontrou com o Vasco, e eu vou trazer aqui um apanhado de tudo que vem sendo informado e vou dar minha opinião também sobre essa situação da venda da SAF do Vasco. E, obviamente, a gente vai falar sobre os preparativos para o ano de 2025. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar nesse que é o canal que traz para vocês análises, opiniões, resenhas, tudo sobre o Vasco. Está aqui, já te convido a se inscrever. A galera que já está junto com a gente, vocês vão perceber uma mudança no Comenta Léo. Comenta Léo vai voltar a ser muito mais opinativo, analítico, trazendo resenhas para vocês, falando de Vasco de um jeito diferente, sem analisando as notícias, aquilo que está dentro no dia a dia do Vasco. A gente está mudando esse editorial nosso e, obviamente, a gente vai comentar aquelas notícias que estão aparecendo aqui. Mas, enfim, teremos muito mais resenha vascaína aqui, muito mais análises que eu sei que você gosta e muito mais opinião. E olha, hoje, um dia para começar essa nova fase do Comenta Léo, vamos falar sobre a venda da SAF do Vasco da Gama. Primeiro, eu já vou perguntar a você aqui, eu quero que você deixe seu comentário, o que é que você acha dessa história do Marinakis? Por quê? Lá em São Paulo, a galera fala que o Marinakis está negociando com São Paulo, que tem algo certo, que o Marinakis está indo para o São Paulo, que ele será o cara do São Paulo, na base do São Paulo, enfim, várias conversas aí sobre essa situação envolvendo o Marinakis. Aqui no Brasil, a gente tem aqui no Brasil, a gente tem muitas notícias que saem, principalmente do futebol. E a torcida fica muito e muito com o pé atrás sobre tudo que está rolando. Ontem a galera da Atenção Vascaína trouxe a informação que o Vasco tinha se reunido com o querido Marinakis. Hoje já o Fábio Azevedo trouxe que o Pedrinho não se reuniu com o Marinakis. E aí, o Athletic, que é um dos grandes periódicos da Europa, traz todas as informações do futebol europeu, de esportes europeu, trouxe a seguinte matéria, inclusive eu vou colocar na tela aqui para você ver, está em inglês, mas eu acho que você vai ver aí, Vasco da Gama, né? Eles falam na matéria que o Marinakis, que hoje está aí no Olympiacos, Rio Ave e também no Nottingham Forest, que ele tem hoje uma intenção, inclusive eu vou colocar na tela aqui, tem uma intenção de negociar com o Vasco da Gama. Você está vendo aí, ó, Vasco da Gama no seu portfólio. E aí diz que o Edu Gaspar também aí é um cara que pode entrar nessa situação para poder ajudar o Vasco, ajudar o Marinakis a comprar o Vasco. E aí o que é que a gente vai dizer sobre isso? Primeiro, nos bastidores, as pessoas que falam ali de forma informal dizem que, olha, o Grego está na situação, mas não tem nada certo. A proposta não chegou porque falta a decisão dos 39%. Do lado do Grego, fala-se muito que o Vasco é algo que interessa ao Grego, mas nesse momento ele precisa da definição para poder fazer essa proposta. Óbvio que esse jogo de negociações vai ser gigante. Óbvio que vão aparecer diversas informações. Ele já falou isso, nítido e notório, que ele tem o interesse em comprar o Vasco. Só que o Vasco tem hoje um processo longo de negociações. O Vasco precisa não só vender o Vasco, não é só o Pedrinho vender o Vasco. E aqui não é uma defesa do Pedrinho, porque eu faço muitas críticas à gestão Pedrinho direto. Mas, nessa situação, o Vasco tem uma briga jurídica, como está acontecendo no Genoa. Já estava praticamente vendido, aí depois voltou atrás. Enfim, o Vasco tem que definir primeiro a quem pertence os 39%. E isso acontecerá primeiro na justiça, depois na arbitragem, e aí está definido quando a gente vai saber quem pode vender o Vasco. Então você não vai negociar algo que você não sabe de quem é.
O próprio sócio, ele não vai comprar nada sem ele saber de quem é. Isso é claro. Como a gente sempre fala, a gente respeita as informações de todo mundo, mas tem coisas que são lógicas. A gente não vai ter Marinax amanhã. Eu falava isso em dezembro. Não esperem que o Marinax esteja aqui ou qualquer outro investidor esteja no Vasco em janeiro. Isso não vai acontecer. Para mim, isso deve acontecer lá pro meio do ano. Isso é uma opinião minha. E o torcedor vascaíno ele vai ter que saber lidar bem com isso. E principalmente quando as informações chegar. Por isso que quando a gente estava na época informativa, eu sempre falava: olha, o Vasco precisa primeiro definir os seus 39%, porque ninguém vai negociar com a parte solta. Pode demonstrar interesse, pode fazer due diligence, mas você vai ter que ter a definição de quem é cada porcentagem de cada. E aí sim a proposta chega. E sobre a questão do Marinax, sobre São Paulo, sobre Vasco, é óbvio que todo mundo vai querer ter um investimento de alguém que tem feito bons trabalhos no Olympiacos. O Rio Ave nem tanto, apesar de que eles estão crescendo lá uma crescente. No Nottingham Forest está chamando muita atenção. É um cara que preza pela estrutura, está montando uma estrutura robusta de todo o staff. Ele gosta de trabalhar com estrutura de CT, bons bons profissionais, a CEO da Roma, o próprio Edu Gaspar, mas a gente tem que ter muita calma para definir que o Marinax será ou não hoje o comprador do Vasco. Enfim, volto a dizer, a intenção já demonstrou. Está fazendo due diligence? Está fazendo, mas a venda não está concretizada, nem a proposta ainda está na mesa. Enfim, espero que você tenha gostado. E falando também sobre a temporada 2025, eu acho que o torcedor vascaíno ele tem que entender qual é o modelo de negociação do Vasco. Está bem claro, as negociações mostram isso. O Vasco não vai fazer grandes investimentos. O Vasco tem prezado por jogadores livres no mercado, jogadores por empréstimo. O Vasco hoje anunciou a saída do Léo, é um dinheiro que entra, mas a gente tem que fazer caixa porque tem um ano todo para estar aí mantendo. O Vasco está buscando a negociação de renovação com alguns jogadores, Paulinho, Ryan, Léo Jardim, Paê, Coutinho, enfim. A gente vai ter que saber que hoje a gente não vai fazer grandes investimentos. A gente não vai ter aí a gente pagando 10 milhões de um jogador que todo mundo vai dizer que ele não vale. Enfim, gente, é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Espero que tenham gostado desse novo modelo do Comenta Léo. A gente vai trazer mais vídeos assim. Os vídeos curtos serão um pouco mais informativos. Enfim, conto com vocês. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos e valeu. Se inscreve, curte, compartilha e até a próxima.